Dando continuidade então à nossa aula, vimos então o resumo dos conceitos de assimetria e curtose e vamos agora ver algumas medidas de assimetria, começando pelo primeiro coeficiente de assimetria de Pearson, que é dado pela diferença entre a moda e a média, ou a média e a moda, dividida pelo desvio padrão. Veja então que, sendo o desvio padrão positivo, o sinal do coeficiente de assimetria de Pearson é determinado pela diferença entre a média e a moda. Nessa hora, vale então lembrar do formato dessas curvas para ter em mente que, no caso de uma assimetria à esquerda, média menos a média aqui é um valor menor do que a moda, esse valor será negativo. No caso de uma curva perfeitamente simétrica, a diferença entre média e moda, assim como média e mediana, é nula, porque essas três medidas são iguais. Essas três estatísticas são iguais. Falando então de assimetria à direita, a média menos a moda é um valor positivo, a média menos a mediana é um valor positivo. Portanto, nós veremos mais à frente os sinais dos coeficientes de assimetria de Pearson. Dando prosseguimento, temos o segundo coeficiente de assimetria de Pearson, que é dado pelo triplo da diferença entre a média e a mediana, dividido pelo desvio padrão. Por fim, temos o coeficiente percentílico, ou melhor, coeficiente quartílico de assimetria, ou coeficiente de Bowling, também chamado de coeficiente de assimetria de Pearson em alguns livros. Esse coeficiente de assimetria é baseado nos quartis. Então temos aqui a diferença entre Q3 e Q2, ou seja, terceiro quartil e segundo quartil, diminuída da diferença entre o segundo quartil e o primeiro quartil. Todo esse resultado dividido pela diferença entre o terceiro quartil e o primeiro quartil. É interessante notar que alguns exercícios de concurso, em vez de fornecer o Q3, fornecem o P75, que é o valor equivalente. O percentil de ordem 75 é igual ao terceiro quartil, assim como o percentil de ordem 50 é igual ao segundo quartil e o percentil de ordem 25 é igual ao primeiro quartil. Seguindo essa mesma ideia, temos aí o coeficiente percentílico de assimetria, que é dado pela diferença entre P90 e P50, diminuída de P10 menos P50, dividido por P90 menos P10. Temos aí, então, algumas medidas de assimetrias que servem tanto para dados amostrais como para dados teóricos, distribuições teóricas. Por fim, temos ainda o coeficiente de momento de assimetria, calculado aí para uma distribuição teórica, dado pelo valor esperado do cubo da razão entre a diferença da variável aleatória e sua média, dividido pelo desvio padrão. Temos ainda o coeficiente para os dados amostrais, que é dado pelo terceiro momento centrado na média, dividido pelo cubo do desvio padrão, que pode ser descrito dessa maneira aqui, ou ainda dessa outra maneira aqui. Vale uma observação, ou seja, a nossa anotação aí, x barra é a média amostral, mi é uma média populacional. Moda é dada por MO, MD é a nossa mediana, Q1, Q2 e Q3 são os primeiro, segundo e terceiro quartis, respectivamente. P10, P50 e P90 são os percentis de ordem 10, 50 e 90, respectivamente. M2 e M3 são o segundo e o terceiro momentos centrados na média. E esse é o desvio padrão, conhecido na literatura. Bem, partindo então desse resuminho de assimetria, nós temos que o sinal do coeficiente de assimetria será menor que zero, ou seja, será negativo. Implicará então que temos assimetria à esquerda. Por quê? Porque a média menos a moda vai dar um valor negativo, nesse caso aqui.
No caso de assimetria nula, o coeficiente será nulo, ou simetria. Por fim, o coeficiente de assimetria positivo significa assimetria à direita e estaremos nesse caso aqui. Temos ainda o coeficiente de assimetria menor que 0,15, temos uma curva, aliás, o módulo, né, do coeficiente de assimetria menor que 0,15, temos uma curva praticamente simétrica. Esse coeficiente fica muito perto de zero, portanto, perto da simetria. Se esse valor está entre 0,15 e 1, temos uma curva moderadamente assimétrica. E o módulo do coeficiente de assimetria maior que 1, temos então uma curva assimétrica. Bem, vale ainda observar que há uma relação empírica para as distribuições unimodais, ou seja, aquelas distribuições que têm apenas uma moda, que seria o caso aqui desses três desenhos. Veja que temos apenas um morrinho, né? Um morrinho com apenas um pico. Significa que temos uma distribuição unimodal. Então, para essas distribuições, temos que a diferença entre a média e a moda é igual ao triplo da diferença entre a média e a mediana. Uma relação empírica entre as distribuições. Bem, então, para o coeficiente de assimetria de Pearson, para o segundo coeficiente de assimetria de Pearson, temos a mesma conclusão quanto ao sinal e a conclusão pela simetria. Temos ainda, falando aí de kurtose, relembrando então aqui o formato, né, das curvas platicúrtica, mesocúrtica e leptocúrtica, aquela bem alta, né? Lembrando que a platicúrtica lembra um platô, ou seja, um morrinho aqui bem suave. Vale observar, né, que temos aqui, se fôssemos, imagina que estamos aqui diante de uma distribuição amostral, esse valor então aqui correspondente ao pico da curva é o valor correspondente à moda. E vale uma observação interessante, ó, nas curvas platicúrticas, os dados têm uma dispersão muito grande em relação à moda. Veja aqui que há uma dispersão dos dados amostrais em relação à moda. Essa dispersão vai diminuindo na curva mesocúrtica. Veja que aqui a dispersão é um valor menor do que aquela dispersão para a curva platicúrtica. E, por fim, uma curva leptocúrtica tem os dados bem concentrados em torno da média. Isso é muito importante, que é uma informação escondida que aparece e que é útil na resolução de alguns exercícios. Bem, temos então o coeficiente percentílico de kurtose, dado pela razão entre a diferença do terceiro quartil e o primeiro quartil, pelo dobro da diferença do percentil de ordem 90 menos e o percentil de ordem 10. Temos ainda o coeficiente momento de kurtose, dado pelo quarto momento centrado na média, dividido pelo quadrado do segundo momento centrado na média, que pode ser reescrito dessa maneira aí. Por fim, para distribuições teóricas, o coeficiente de kurtose é dado pela esperança da quarta potência da diferença entre a variável aleatória e sua média, dividido pela quarta potência do desvio padrão. A definição do résimo momento centrado na média é essa aqui. Bem, vamos lá então. Lembrando então aqui, ó, se o R é 2 aqui, temos o caso da variância, né? O M2, que é a variância. Raiz de M2, então, é igual ao desvio padrão. Só como observação. Então, ainda em relação a uma curva normal, o coeficiente de kurtose, aproximadamente 0,263, é uma distribuição mesocúrtica. Esse coeficiente menor que 0,263 é uma distribuição leptocúrtica, portanto, afilada, né, bem alta. E, por fim, um coeficiente de kurtose maior que 0,263, temos uma distribuição platicúrtica, mais próxima de um platô.
E o coeficiente momento de curtose, temos essa relação aí. Para uma distribuição normal, esse K é aproximadamente 3, e temos uma distribuição mesocúrtica. Se esse K é menor que 3, temos uma distribuição platicúrtica, e K maior que 3, uma distribuição leptocúrtica, portanto mais afilada, né, mais alta. E esses dados são referenciados em uma distribuição normal. Bem, vimos então na resolução número 1 que as curvas A e B são assimétricas. Nós vemos aqui na curva A uma assimetria no sentido positivo do eixo do x, portanto uma assimetria positiva. No caso da curva B, uma assimetria negativa, já que a cauda está para o lado negativo do eixo do x. E essas curvas são leptocúrticas, ó, são bem afiladas. São bem afiladas aqui, são bem altas. Enquanto C seria uma curva aqui, talvez mesocúrtica, talvez platicúrtica, dependendo do valor do coeficiente de curtose, mas o exercício não pedia isso, né? Queria apenas que você olhasse o formato dessas curvas e concluísse pela assimetria e pela curtose dessas curvas. Algumas outras questões simplesmente querem a aplicação da fórmula. É o caso dessa questão aqui, que apareceu no concurso da Marinha em 2014, na prova, questão 22 da prova amarela. Então, temos aí, considere os seguintes resultados relativos às duas distribuições de frequência. Temos aí, então, as duas distribuições, onde é fornecido a média, a moda, a mediana e o desvio padrão. E é pedido, então, a opção que apresenta os valores do primeiro coeficiente de assimetria de Pearson para a distribuição A e do coeficiente de assimetria, segundo coeficiente de assimetria de Pearson da distribuição B. Ora, diante desses dados, vemos que a questão é uma mera aplicação da fórmula e que não exige do candidato maiores raciocínios a não ser a substituição dos valores na fórmula. Temos aí, então, o primeiro coeficiente de assimetria de Pearson para a distribuição A é dado por essa fórmula aqui. O valor é 1,67. Temos os dados na tabela, obtemos então 1,67. O segundo coeficiente de assimetria de Pearson para os dados da distribuição B é dado então por essa fórmula, dada a substituição dos valores, obtemos então 10,50. O gabarito da questão é o item B. Bom, outras questões exigirão do concurseiro talvez um raciocínio mais apurado. É o que veremos então na nossa terceira aula sobre assimetria e curtose. Um grande abraço e até a próxima aula.